O último cantinho do mês de julho, uma história de paz, perdão e gratidão. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse último cantinho de oração do mês de julho, convido a vocês a caminhar comigo por uma pequena estrada. Não é uma estrada que aparece nos mapas, não passa por grandes cidades, nem conduz a palácios. É uma estrada silenciosa, cercada por oliveiras antigas, campos dourados e pequenas casas de pedra. Ao longe, sobre a colina, havia uma igreja ortodoxa, simples e bela, com uma cruz dourada, que refletia a luz ao entardecer. Naquela igreja vivia um sacerdote chamado Padre Elias. Padre Elias já era idoso, seus cabelos eram brancos como a neve das montanhas. E o seu rosto trazia marcas de muitos anos de oração, silêncio e serviço. Ele conhecia as dores do povo daquela região, os casamentos que haviam terminado, os filhos que se afastaram dos pais, os irmãos que deixaram de falar e, principalmente, os corações cansados pelas perdas e pelas preocupações. Todos os dias, antes de nascer o sol, ele acendia uma pequena lamparina diante dos ícones. Depois, permanecia em silêncio, com as suas mãos cruzadas sobre o peito, repetindo devagar: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. E quando o sol começava a tocar as montanhas, Padre Elias abria as portas da igreja. Alguns vinham pedir a bênção, outros traziam perguntas, muitos não sabiam sequer o que dizer. Apenas sentavam-se em silêncio, porque às vezes a alma procura um lugar antes de encontrar palavras. Naquela tarde, porém, algo diferente aconteceu. Era o último dia de julho, o calor havia sido intenso e a terra parecia cansada. As folhas das árvores estavam imóveis, como se também esperasse uma resposta do céu. Padre Elias caminhava pelo pátio da igreja, quando percebeu um homem sentado junto ao muro. Era Nicolau, um agricultor conhecido na aldeia. Nicolau tinha as mãos fortes, o rosto marcado pelo sol e os olhos que pareciam carregar muitos anos de tristeza. Durante muito tempo, ele havia sido um homem alegre, tinha sido, mas nos últimos anos se tornava-se um homem silencioso e impaciente. Já não conversava com seu irmão, o André. Uma discussão antiga havia separado os dois. Ninguém mais lembrava exatamente como tudo tinha acontecido. Alguns diziam que foi uma questão de terras. Outros diziam que foi uma palavra mal interpretada. Tivesse começado apenas com uma pequena ofensa, mas foi crescendo e acabou virando algo muito ruim, muito difícil. Acabou virando um muro. Padre Elias aproximou-se. Nicolau, por que está sentado aí sozinho? O homem demorou a responder. Eu vim pedir uma oração, padre. Por quem? Nicolau baixou os olhos. Por mim. Estou cansado de carregar esta raiva. Padre Elias sentou-se ao lado dele. Por alguns instantes, os dois permaneceram calados. O sino da igreja tocou mais uma vez, levado pelo vento. Meus filhos, disse o sacerdote, há pessoas que carregam pedras dentro do peito durante tantos anos que se esquecem de ver ou de viver sem elas. Nicolau respirou profundamente. Eu tentei perdoar, padre, mas eu não consigo esquecer. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Também não significa dizer que o mal foi correto. Perdoar significa entregar a Deus o direito de julgar e libertar o próprio coração.
É o desejo de sair daquela ferida e viver uma vida nova, sem estar machucado pela falta do perdão. Nicolau permaneceu em silêncio. Então o padre Elias contou-lhe uma história. Certa vez, disse ele, um homem procurou um ancião no deserto e disse: meu coração não encontra paz. Eu fui ferido e não consigo esquecer aquele que me feriu. O ancião respondeu: enquanto guardares o nome do teu inimigo em teu coração, como uma acusação, ele continuará vivendo dentro de ti. Ora por ele, não porque a dor não existiu, mas porque a tua alma não deve permanecer prisioneira da dor. Nicolau olhou para suas próprias mãos. E se ele não merecer o meu perdão? Padre Elias sorriu com tristeza. Nenhum de nós se aproxima de Deus porque merece. Aproximamo-nos porque precisamos de misericórdia. São João Crisóstomo ensinava, em uma frase que atravessou os séculos: nada torna a alma mais semelhante a Deus do que a disposição de perdoar. O sacerdote ficou em pé e ajudou a Nicolau se levantar. Vem comigo. Para onde? Ao campo. Os dois caminharam por uma trilha estreita. Entre árvores antigas, o céu começava a mudar de cor. O azul intenso dava lugar a um dourado e vermelho. A aldeia vista de cima parecia pequena e silenciosa. Depois de algum tempo chegaram a uma fonte de pedra. A água escorria lentamente, formando um pequeno riacho. Padre Elias ajoelhou-se e colocou as mãos na água e disse: olhe para esta fonte. Nicolau respondeu: estou olhando. Ela continua correndo, mesmo quando alguém lança uma pedra em seu caminho. A água não discute com a pedra, não grita com ela, apenas procura outro caminho e continua descendo. O Senhor está dizendo que eu devo simplesmente seguir em frente? Estou dizendo que o teu coração foi criado para correr na direção de Deus. Não permita que uma pedra, por mais que seja uma dor, que seja um sofrimento, faça a fonte secar. Nicolau olhou para o riacho, a água contornando as pedras, brilhava por alguns instantes sobre a luz do entardecer e desapareceria entre as raízes. Padre, eu não sei se eu consigo falar com meu irmão. Talvez ainda não consiga falar com ele, mas pode começar falando com Deus sobre ele. Os dois voltaram para a igreja. Quando a noite já havia descido sobre a região, dentro do templo, as lamparinas tremoliziam diante dos olhos dos ícones. O perfume do incenso permanecia no ar. Padre Elias acendeu uma vela e entregou a Nicolau. Coloque esta vela diante do ícone de Cristo. Nicolau aproximou-se devagar. E o que eu devo dizer? Não precisa fazer discurso, diz apenas: Senhor, eu ainda estou ferido, mas eu não quero continuar sendo governado pela minha dor. Ensina-me a perdoar. Nicolau fechou os olhos e repetiu as palavras. Naquela noite não sentiu uma grande emoção, não ouviu uma voz celestial, não viu um sinal extraordinário, mas quando saiu da igreja, percebeu que respirava um pouco melhor. E muitas vezes é assim que Deus trabalha, não por meio de grandes estrondos, mas por pequenas aberturas. Uma lágrima que finalmente cai, uma palavra que conseguimos dizer, um orgulho que começa a se quebrar, uma oração que fazemos mesmo sem vontade. Na manhã seguinte, Nicolau levantou-se cedo. Durante muitos anos,
havia acordado pensando na injustiça que sofrera. Mas naquele dia, porém, pensou em algo diferente, no quanto a vida era breve. Lembrou-se da sua mãe, que costumava dizer: meus filhos, não durmam zangados uns com os outros. A noite é longa e ninguém sabe se receberá o amanhecer. Nicolau não havia entendido aquelas palavras quando era jovem. Agora, já velho, compreendia. A vida passa depressa. Os meses sucedem como páginas viradas pelo vento. Janeiro parece distante e julho já está terminando. Quantas coisas carregamos de um mês para o outro? Quantas dores antigas continuamos alimentando? Quantas palavras deixamos de dizer, esperando uma ocasião perfeita, que talvez nunca chegue? Naquele mesmo dia, Nicolau preparou um pequeno cesto com pães, queijo e algumas frutas da sua terra. Caminhou até a casa do seu irmão. No caminho sentiu medo. O coração dizia para voltar. O orgulho lembrava dos motivos pelos quais ele deveria ficar distante. Mas uma voz mais profunda dizia: dá o primeiro passo. André estava sentado diante da sua casa, consertando uma ferramenta. Quando viu Nicolau, levantou-se lentamente. Os dois ficaram frente a frente. Por alguns segundos, nenhum deles falou. Então Nicolau estendeu o cesto. Trouxe isso para você. André olhou para o cesto, depois para o irmão e respondeu: por quê? Nicolau engoliu seco. Porque estou cansado de deixar que o passado decida o nosso futuro. André desviou o rosto. Foste tu que me abandonou. Talvez eu tenha feito isso. Talvez nós dois tenhamos feito isso. Não vim aqui discutir quem tem razão. Eu vim aqui dizer que sinto muito pela parte que me pertence. André ficou imóvel. Nicolau continuou: não sei se vamos conseguir resolver tudo hoje, mas não quero entrar em outro mês carregando a mesma raiva. O irmão mais velho respirou profundamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu também sinto muito. Foi tudo o que disseram. Não houve explicação longa, não houve uma reconstrução imediata de todos os anos perdidos, mas houve uma porta aberta. Às vezes o perdão começa assim, não com uma grande celebração, mas como quando duas pessoas cansadas finalmente deixam de lutar. Naquela tarde, Nicolau voltou à igreja e contou tudo ao padre Elias. O sacerdote ouviu com atenção. Depois apontou uma pequena cruz de madeira sobre a mesa. Vês esta cruz? Sim. Ela nos ensina que a paz não é ausência de sofrimento. A paz é a presença de Deus mesmo no sofrimento. São Serafim de Sarov dizia: adquire o espírito de paz e milhares ao teu redor encontrarão a salvação. Padre, como se adquire esse espírito de paz? Com passos pequenos e fiéis, com menos palavras duras, com mais oração, com gratidão pelo que ainda temos, com coragem de pedir perdão, com a humildade de reconhecer que também ferimos. Nicolau ficou pensativo. Eu percebi que durante anos pedi a Deus que mudasse o meu irmão. Nunca pedi que mudasse o meu coração. Padre Elias respondeu: esta é uma das orações mais difíceis e mais poderosas. Senhor, começa em mim. Senhor, começa em mim. Então o sacerdote conduziu Nicolau até uma janela da igreja. Dali era possível ver o vale inteiro.
Observa o mundo lá fora. A mesma luz ilumina os campos, as casas, as estradas e até os lugares abandonados. A graça de Deus não visita apenas quem está forte, ela também alcança quem está cansado, ferido e principalmente confuso. E onde entra a gratidão nisso tudo? A gratidão é a memória do coração. Ela nos lembra que mesmo no meio das percas, não recebemos apenas dores. Recebemos também dias, encontro, alimento, abrigo, oportunidade de recomeçar e pessoas que ainda podem ser abraçadas. Nicolau olhou para o vale. Padre, Elias continuou. Muitas vezes não agradecemos porque esperamos que tudo esteja perfeito. Mas a gratidão cristã não nasce de uma vida sem problemas. Ela nasce da confiança de que Deus permanece conosco, mesmo enquanto atravessamos os problemas. São Basílio o Grande ensinava que devemos lembrar dos benefícios recebidos, porque a gratidão fortalece a alma e nos faz reconhecer que não caminhamos sozinhos. E São Isaac dizia, o sírio, escreveu algo semelhante a isso: um coração agradecido diante de Deus é suficiente para receber a graça. Nicolau sorriu levemente. Então, mesmo quando não compreendemos tudo, ainda podemos agradecer, principalmente quando não compreendemos tudo. A gratidão não afirma que toda dor é boa. Ela afirma que Deus pode fazer nascer uma vida nova, até mesmo nos lugares onde só enxergamos ruínas. Naquela noite, Padre Elias reuniu algumas pessoas da aldeia para uma oração de encerramento do mês. Não havia decoração especial, discursos preparados, apenas as lamparinas, os ícones e o incenso, e a voz serena do sacerdote. Depois das orações, ele permaneceu diante da comunidade. Meus irmãos, disse, o mês de julho termina. Talvez algum de nós tenha vivido alegrias, outros tenham enfrentado percas, enfermidades, preocupações ou silêncios difíceis. Para alguns esse mês trouxe respostas, para outros trouxe ainda novas perguntas. Mas todos chegamos até aqui, e por isso, e só por isso, já merece uma oração de gratidão. Agradecemos pelo pão que recebemos, pela água que saciou a nossa sede, pelo teto que nos protegeu, pelas pessoas que estivessem conosco, pelas que partiram, mas deixaram ensinamentos. Agradecemos também pelas oportunidades de recomeçar, porque cada amanhecer é uma forma discreta de Deus de nos dizer, ainda há caminho. Depois o sacerdote fez uma pausa. E antes de atravessarmos a porta de um novo mês, examinemos o nosso coração. Existe alguém que precisamos perdoar? Existe alguém que precisamos pedir perdão? Existe uma palavra de gratidão que estamos adiando? Existe uma preocupação que precisamos entregar a Deus? Ninguém respondeu em voz alta, mas cada pessoa ali começou a olhar para dentro de si. Uma mulher lembrou-se da filha que não falava com ela há meses. Um homem pensou num amigo que havia ofendido. Um jovem recordou do próprio pai, já falecido, e percebeu que precisava agradecer mais pela lembrança do que lamentar a sua ausência. Uma criança, sem compreender todos os detalhes, segurava as mãos da sua mãe e olhava para a chama da vela. Padre Elias prosseguiu: não levemos para gosto aquilo que Deus está convidando a entregar esta noite. Não carreguemos para um novo mês a mesma amargura, nem mesmo o mesmo orgulho, a mesma acusação. Talvez não consigamos resolver tudo imediatamente,
mas podemos oferecer a Deus o primeiro passo. Ele ergueu as mãos em oração. Senhor, concede-nos a paz onde existia agitação. Concede-nos o perdão onde existia ressentimento. Concede-nos humildade onde existia o orgulho. Concede-nos gratidão onde acostumávamos a reclamar. Ensina-nos a falar com mansidão, escutar com paciência e reconhecer que cada pessoa carrega batalhas e que nem sempre conseguimos enxergar. Cura aqueles que terminam esse mês com o coração cansado. Sustenta os que choram em segredo. Fortalece os que pediram e que perderam a esperança. Protege as famílias. Visita os enfermos e consola os que se sentem sozinhos. E quando não souberem qual caminho seguir, lembra-nos da tua luz, pois ela não precisa iluminar a estrada inteira de uma só vez. Basta iluminar o próximo passo. A igreja permaneceu em silêncio. Do lado de fora o vento começou a soprar entre as árvores, e o sino tocou levemente, anunciando que o dia havia terminado. Nicolau estava perto da porta. Ao sair, encontrou André, esperando por ele. Os dois não disseram muito, apenas caminharam juntos pela estrada. Ainda havia coisas a conversar. Ainda existiam feridas que precisavam de tempo. O perdão não apagaria o passado, mas transformaria o modo como o passado viveria dentro deles. No alto da colina, a cruz da igreja continuava iluminada pela lua. Padre Elias observou os dois irmãos a se afastarem e murmurou: graças a Deus, uma pequena luz encontrou uma pequena abertura. E talvez seja isso que precisamos recordar nessa última noite de julho. A paz não começa quando todos ao nosso redor mudam. A paz começa quando permitimos que Deus transforme o nosso interior. O perdão não significa negar a dor, significa não permitir que a dor se torne o Senhor da nossa vida. A gratidão não significa ignorar as dificuldades, significa reconhecer que apenas e apesar delas, ainda existem sinais de bondade de Deus. Por isso encerramos esse mês, façamos uma breve oração. Senhor nosso Deus, recebemos de Ti os dias que passaram. Alguns foram leves, outros pesados. Em todos eles, porém, estivesse presente. Perdoa as nossas palavras impacientes, nossos julgamentos precipitados, nossa ingratidão, nossa falta de confiança. E dá-nos coragem para perdoar quem nos feriu e humildade para pedir perdão a quem ferimos. Livra-nos da necessidade de sempre ter razão. Ensina-nos a escolher a paz, mesmo quando o orgulho pede o combate. Abençoa esse novo mês que se aproxima, que agosto encontre em nossos corações mais leveza, mãos dispostas a servir, olhos capazes de reconhecer o bem e os lábios prontos a agradecer. Que a paz de Cristo habite em nossas casas, que o perdão encontre espaço em nossas famílias e que a gratidão renove a nossa esperança. E que, ao olharmos para trás, compreendamos que nenhum mês foi perdido quando nele aprendemos a amar um pouquinho mais. Porque, como nos recordamos com a antiga sabedoria dos santos, a alma que se entrega a Deus não deixa de atravessar tempestades, ela apenas aprende a não atravessá-las sozinha. Guarda isso.
A alma que se entrega a Deus não deixa de atravessar tempestades, ela aprende a não atravessá-las sozinho. Que o Senhor abençoe esse encerramento do mês de julho e que Ele console os corações aflitos, fortaleça os cansados e conduza cada um de nós por um novo tempo de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu encerro esta mensagem com gratidão no coração. E se você chegou até aqui, envie para familiares e amigos que precisam aprender sobre gratidão e sobre perdão. E eu, Padre Ortodoxo Eduardo Alves, estou sempre trazendo para você histórias, ensinamentos que vão transformar a sua vida. Conheça mais do meu trabalho. Me acompanhe pelas redes sociais. Shalom!